conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um salmo que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece esse salmo. Mas hoje nós vamos aplicar alguns conceitos dele na questão de amadurecimento. E um deles é que o amadurecimento vem de bons conselhos, de bons relacionamentos. E a gente vai ver isso no decorrer da aula, vai ser uma coisa bem interessante. Eu espero que tudo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Quando nós falamos de amadurecimento, nós começamos a perceber que o pastor Vilela, Elisadei Vilela, eu tiro o pastor, coloco só Elisadei Vilela, precisa estar sempre em mudança, em transformação. Isso é para mim, para a igreja, no sentido religioso, no sentido profissional, em todos os sentidos, nós precisamos melhorar a cada dia. E aqui a Bíblia fala que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Por que pega esse exemplo? A árvore nasce grande? Não. A árvore nasce bonita? Não. Ela só consegue isso quando as suas raízes alcançam a fonte de água, o ribeiro de água. E aí a Bíblia fala que ela vai dar o fruto na estação certa e as folhas não vão cair. Ou seja, quando você alcança amadurecimento, você alcança estabilidade, você alcança equilíbrio, você alcança algumas coisas que uma criança não tem. Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula sobre amadurecimento. E tenha o seu coração aberto. Pastor, eu sou velho, eu tenho tantos anos de crente, eu sou casado há tanto... Irmão, em nome de Jesus, agora abre o teu coração, para receber aquilo que Deus tem para transmitir para a tua vida. E isso começa hoje. Hoje eu vou fazer uma aula introdutória. A gente vai começar a matéria amadurecimento na aula que vem. Mas hoje a gente precisa quebrar algumas ideias erradas sobre isso, sobre nós mesmos. Por isso que eu comecei com o Salmo primeiro, para que a gente possa entender isso um pouquinho mais adiante. Vamos lá? Senhor Deus, neste momento, Pai, diante de Ti eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar na Tua casa. Te peço, Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja em cada coração, deixando pronto, preparado para receber a Tua palavra, para ter uma vida transformada através da Tua palavra, para meditarmos nos Teus mandamentos, nas Tuas leis, para meditarmos naquilo que o Senhor nos deixou como diretrizes de vida. Por isso, Pai, nessa manhã, eu apresento a minha vida e te peço, Espírito Santo, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, que tudo que falarmos seja unicamente para a edificação do Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Repreenda agora, ó Pai, toda influência maligna, toda palavra contrária, todo discernimento torto, mas que seja, Pai, para o nosso crescimento, para o crescimento da Tua obra, para o crescimento da Tua casa, para o crescimento pessoal. Pai, que tudo que for dito seja exclusivamente para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Pastor, amém? Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Hoje começa essa série de estudos aí sobre amadurecimento. E do que for falado e feito aqui será para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? O amadurecimento que Deus vai gerar na sua vida é para a glória dele. A sua vida é para a glória dele. Amém? Glória, Senhor, Santo nome de Deus, Pai.
Porque
até o 15. Efésios 4, 13 e 15. Efésios está lá no Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Enquanto abre ali, eu vou ler aqui. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, 13 e em diante. Queridos, quando a gente vai falar sobre amadurecimento, nós precisamos entender o que é isso. Aqui no texto, né, como nós estamos na escola bíblica dominical, o texto foi lido no livro de Efésios e sempre é levado somente no sentido espiritual. Mas antes de eu conseguir chegar no amadurecimento espiritual, eu preciso entender o que é o simples amadurecimento. Eu preciso entender o que isso pode fazer na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, o que isso pode fazer na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida emocional, intelectual, o que isso gera, o que isso pode gerar na minha vida. Só tendo esse entendimento é que nós vamos conseguir chegar ao amadurecimento espiritual. Não tem como eu imaginar esse amadurecimento espiritual se eu não trazer isso para o meio que eu vivo, aonde eu estou, como que é. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é amadurecimento. Alguém sabe me falar o que é amadurecimento? Simples assim. O que é amadurecimento? Não, amadurecimento. O que é o amadurecimento? Porque para mim chegar nele, eu preciso saber o que ele é, o que ele faz, o que ele gera. Para mim alcançar esse amadurecimento, é mais ou menos assim: eu quero ir para a cidade lá para o Japão, né? Como que eu chego lá? Sabendo para onde eu quero ir, sabendo qual que é o destino. Então, para mim chegar ao amadurecimento, primeiro eu tenho que saber o que ele é. Se eu pegar uma fruta e falar sobre amadurecimento, o que é? Ela sai do estado verde e chegar à maturação, ao estado pronto para consumo, né? Se eu pego uma massa de pão, né? Eu não sou padeiro não, mas eu já vi minha mãe fazer. E eu lembro de uma certa feita que ela disse: a massa ainda está verde, tem que esperar um tempinho ou ela ficar madura, ou ela ficar pronta. Então o amadurecimento é esse percurso do não pronto para o que está pronto, para o inapropriado para o apropriado. Meu bem, coloca o primeiro slide aí, deixa eu ver se eu coloquei na ordem certa. Amadurecer, transitivo direto ou intransitivo, figurado, sentido, figuradamente, dar ou adquirir experiência, tornar-se consciente ou maduro. Transitivo direto, tornar-se mais elaborado, desenvolvido, acabado. Intransitivo, tornar-se equilibrado, ponderado, sensato. Isso aí eu peguei só a parte que vai para nós aqui. Então a primeira coisa é adquirir experiência. Para mim tornar maduro, o processo é o que vai fazer a diferença. Então o amadurecimento, ele começa onde? Na mente. Pastor, é verdade isso? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Alguém sabe o capítulo? Versículo 2. Vamos ver o que ele fala lá? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem. Então,
a primeira coisa no processo de amadurecimento é o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, lembra da história da cidade do Japão? Se eu não tenho conhecimento para onde eu quero ir, provavelmente eu não vou chegar, eu não vou amadurecer se eu não tiver conhecimento para o meu destino, o que eu quero fazer, aonde eu estou me projetando. Então o amadurecimento começa na mudança de pensamento para o meu destino final. Na área espiritual, que é o que nós lemos em Efésios, é para chegar à estatura de varonilidade perfeita como a de Cristo. Isso nós só vamos alcançar quando chegarmos no céu. Mas durante toda a nossa vida na terra, é um amadurecimento gradativo, é um processo contínuo, não para. Toda manhã, tem 10 anos de crente, está amadurecendo, tem 50 anos, está amadurecendo, tem um dia, está amadurecendo. Esse processo ele não para. Não existe crente velho. Existe velho crente velho não existe. Porque a cada manhã eu me renovo. A cada manhã eu me transformo. Isso é o processo de amadurecimento. Então, a definição que eu gosto muito para amadurecimento é sair de um estado inapropriado para um estado pronto, próprio e completo. É a capacidade de se moldar através do conhecimento. E isso, irmão, é o que está gerando muita gente, eu vou falar criança, né? Muitos adultos, criança, muita imaturidade no meio evangélico, no casamento, no profissional, em qualquer lugar, a gente está vendo pessoas cheias de imaturidade. Por quê? Porque não tem conhecimento, e quando se tem conhecimento, a forma de adquirir, ou a fonte desse conhecimento, ela é duvidosa. E aí não gera um amadurecimento. Seria mais ou menos como você pegar o abacate, lá no pé, verde, e colocar ele dentro do pacote de açúcar vazio, lembram disso? E vai lá na minha mãe, tinha um fogão vermelho, da DAC. Aí tinha o lugar o forno, e embaixo tinha onde guardava as panelas sujas. Sabe aquele negócio lá de baixo onde colocava as panelas? Hã? Não entendi. Tipo uma gaveta. Aí para colocar o tal do abacate madurar, você enrolava ele lá no saco de açúcar cristal, eu lembro disso até hoje, os abacates desse tamanho que tinha lá em casa, colocava dentro do pacote, ia lá de baixo e colocava e deixava ele lá para madurar. A fonte do amadurecimento estava correta? Amadurecia? A força. Amadurecia. Por quê? Mas se você pegasse aquele abacate que foi amadurecido com fonte errada e pegasse um abacate amadurecido de forma natural, qual você acha que seria mais saboroso? Natural. Essa carne no carvão. Hã? Aquela carne assada no carvão, que é aquela na chapa, né? Você entendeu? Irmão, esse negócio de falar de carne para fonte é grande. Então, irmãos, quando nós olhamos no meio da sociedade, nós vemos uma sociedade amadurecida de forma ou com fontes equivocadas, erradas. Então ela tem uma mente formada, que seria uma mente madura, mas a origem desse amadurecimento é o plástico de açúcar. Foi amadurecida de forma incorreta, com conhecimento que não gera um amadurecimento saudável. E isso é problema. Para que vocês entendam sobre a questão de amadurecer, eu quero dizer que tudo isso parte da nossa cabeça. Próximo slide. O amadurecimento é um processo. Você clica aqui em cima dessa tela, agora pode passar. Ele é um processo natural. Ele tem que ser um processo natural. Eu coloquei, como diz, a nossa escala de vida. Irmãos, imagine só se a mente desse aqui fosse colocada aqui. Aí é eu igual eu estou na frente.
Seria complicado. Então, o processo do amadurecimento é evolutivo a cada dia. Imagine só essa criança como sendo nossa hoje, com a mentalidade pronta para absorver qualquer coisa. Oi? Coitadinho. Pronta para absorver qualquer coisa. Ali ela não tem percepção errada ainda. É um HD limpo. É um HD zero bala. A cachola aí, o cérebro está legal. Então tudo que você fala, ele pega como verdade. Por quê? Porque ele não tem comparativo. Ele não tem nenhuma fonte externa de influência. Por quê? Ainda está zero bala. Mas no decorrer da história, isso vai mudando. Na adolescência, o nosso cérebro ele continua absorvendo, só que ele já tem o senso crítico de comparação. Isso, mas isso vai dar isso, então eu prefiro escolher isso. Esse tipo de escolha, ele vai gerando formas ou padrões. A minha cabeça e a sua cabeça, ela reconhece padrões. Exemplo, você mamava quando era neném, né? Mamadeira. Você só começou a comer arroz porque alguém interrompeu aquele padrão. Senão até hoje você estaria tomando leite. Então um padrão, um ciclo foi rompido e começou um novo ciclo, que foi dos alimentos sólidos. E isso vai acontecer em qualquer área da vida. Se você tem uma mente que só projeta fracasso, a consequência vai ser fracasso. Porque o padrão que a sua mente reconhece é só esse. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 3 fala assim, queria falar com a gente como se falasse com adulto, a gente continua criança, né? Fazendo o que acha que está certo. Então, para que você tenha um amadurecimento correto, você tem que ter conhecimento. E adquirir esse conhecimento que é o grande problema. Aonde nós estamos buscando obter esse conhecimento. E aí vem uma questão legal. Formas de obter conhecimento. Vocês conseguem me falar quais são a forma de obter conhecimento? A melhor forma de obter conhecimento. Em qualquer área da vida, gente. Agora vamos esquecer um pouquinho aqui a bíblica, né? E para qualquer área da vida, a melhor forma de obter conhecimento. Estudando, lendo. A psicologia fala que a melhor forma é ensinando. Ensinando. O que mais? Tem mais jeito. Voltando lá para a criancinha, você vai ensinar ele a falar. Qual que é a melhor forma para ele obter? Repetição. Fazendo, repetindo, praticando. Praticar é a melhor forma de obter conhecimento. Porque você pode estudar e ficar somente no âmbito teórico e não, porém, prático. Você pode ensinar? Pode. Mas se você ensinar só no âmbito teórico, o aluno ele não vai ter a mesma percepção que você teve. Como que isso funciona? Eu leio a Bíblia com uma percepção. Você lê o mesmo texto e tem uma outra percepção. Porque a sua percepção é formada na história de vida que você tem, no contexto de vida que você tem, aonde você vive. A percepção ela muda de pessoa para pessoa. O que para mim é horrível, é errado, no contexto de vida que ele cresceu vendo aquele padrão, é normal. Quer ver, por exemplo? Lá na África, a cultura tribal é de menina casar entre 9 a 10 anos. Para nós isso é um absurdo. No contexto de vida é normal para eles. Então a percepção gera o que é certo e o que é errado nesse sentido. Então o conhecimento é o que vai gerar amadurecimento na sua vida. E aí vem uma coisa legal. Como obter conhecimento? Nós já falamos que é praticando, é lendo, é estudando, é escrevendo. Tem outras formas.
Mas vamos focar nesse. E aí vem uma coisa interessante. Quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de inteligência, de raciocínio. E muitas vezes nós somos imputados ou colocados sobre a nossa vida palavras de aprisionamento, de maldição, dizendo para você: olha, você não é capaz, você não dá conta, isso não é para você, pau que nasce torto sempre morre torto. São jargões que prende a sua forma de pensar, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não dá conta. Passa o próximo slide. Eu quero ver se vocês conseguem ler esse texto. Alguém consegue ler aí para mim? Pode ler, gente, em voz alta. Tem que praticar muito. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Continua rápido, mais alto. Repare nisso. No começo estava muito complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código. Conseguiram entender? Conseguiu ler? Mais alguém conseguiu? Então vem pra cá, né, a senhora senta sempre no cantinho aí, chega mais perto de nós. Hã? O próximo texto. Não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. De bola. Show de bola. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ler um texto codificado com números ou um texto onde as letras estão fora da ordem? É porque nós somos dotados de capacidades que nem sempre nós colocamos em prática. Por quê? Porque nós reconhecemos padrão. A gente aprendeu que para ler, a gente tem que ler da cá para lá, a gente tem que seguir uma ordem linear. E isso é bom em certo ponto, mas o excesso disso te trava em algumas coisas. Para que você entenda, a gente cresce ouvindo que a gente tem que aprender na escola, não é verdade? Que é na escola que a gente aprende, é na escola que se forma. E quando eu saio da escola, automaticamente eu coloco a seguinte opinião: eu já aprendi. Eu estou velho demais, eu já não faço, eu não preciso aprender mais. O meu tempo de escola já passou. Eu já estou formado. E na verdade, irmãos, isso é uma crença limitadora. Se você continuar pensando que você já está no estado avançado de aperfeiçoamento, de amadurecimento, significa que você não vai querer mudar a sua vida novamente. Você já chegou aonde você queria, mas ainda não é o amadurecimento. O amadurecimento, lembra que ele não para, ele continua. Mesmo que você terminou a faculdade, mesmo que você já aprendeu a dirigir, você pode sempre melhorar em qualquer área da sua vida. E isso não é adquirindo conhecimento, isso não é adquirindo habilidades novas todos os dias. O nosso cérebro, ele não morre, ele não fica estacionado quando a gente sai da escola ou quando a gente chega à maioridade. É por isso que tem muitos senhores e senhoras aí da terceira idade que entram em depressão. Por quê? Porque já colocou na mente dela assim: ó, você já está velho, você não serve para mais nada. E isso é errado. O corpo físico está velho, tá? Mas a mente pode e é capaz de continuar aprendendo novas coisas. Aprender a mudar, a ver a vida, a ter uma percepção diferente. Ah, mas eu aprendi assim com meu avô, eu aprendi assim com a minha mãe, eu estou ensinando assim. Mas você pode mudar. Amadurecimento é a capacidade de se moldar a novas situações. Você não está morto mentalmente, paralisado mentalmente. A primeira coisa para chegar ao amadurecimento é ter esse conhecimento que você não morreu. É a árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. Vai dar fruto e a folha não vai cair. Você vai continuar
bonito, florescendo e vai continuar produzindo. Ah, não, eu já aposentei, minha vida já parou. Acabou. Está errado. O fato de você ter aposentado, ou ficou, né, com a idade, isso não implica que você não possa aprender. Um ditado que a gente escuta muito e é limitador é que cavalo velho não aprende a marchar. Então a gente pega assim, eu não consigo aprender mais nada, eu não dou conta, eu não sei, eu não faço. Irmão, isso tem que ser abolido da nossa mente. A cada dia tem que ter um desafio novo na tua cabeça para que você chegue ao amadurecimento. Isso na área espiritual. Isso é um limitador não só para a idade, né? Tem muita gente nova que pensa assim. Na área profissional, no casamento, na educação de filhos, na educação de netos, vai mudar. Você tem que ter isso em sua mente. A gente estava conversando lá com a Laís, ela sempre fala, olha, eu não sou da época de vocês. Mãe, eu não sou você. Por quê? Porque a quantidade de informação, de conhecimento que ela vem, é muito maior do que a gente tinha na nossa época. E aí, quem que está certo e quem que está errado? Não é questão de estar certo ou estar errado, é a questão de ter um conhecimento apropriado, qualificado. Não é tudo que eu escuto que é verdade, não é tudo que eu leio que está certo. E esse senso crítico gera amadurecimento. Porque uma das definições de adquirir conhecimento é questionar. Se você não questiona, você jamais vai chegar a uma outra conclusão. Então o que acontece? Existe um ditado também que é limitador, que religião, futebol e política não se... Está errado, irmão. A gente não briga, não dá tiro, não sai no soco. Mas eu tenho que falar sobre política sim. Mesmo eu, particularmente, não gostando, eu preciso falar. Como que eu vou conhecer o político se eu não debato sobre ele, se eu não conheço? Como que eu vou falar de Deus se eu não falo sobre Deus? Como que eu vou gostar de futebol? No meu caso, né, todo mundo sabe que eu não sou muito chegado. Se eu não conheço o time que eu falo que torço, não sei quem é o treinador, não sei a origem, não sei nada. Ele fala, não, eu gosto. Por quê? Porque a percepção está errada. Acha que torcer, que gostar, que é simplesmente andar com a camisa e não ter conhecimento do fato. Eu até comentei com o senhor, quando eu vim lá da outra igreja, dos fatos de Deus não ter dado certo para a pastora, muita gente boa, esse sentido que você está falando, né? Ela tem que ter escola bíblica, ela fala, não dá certo. Como que a pessoa vai dar se ela não tem? Como que vai ensinar se ela não aprendeu? Como é que vai ficar as ovelhas da senhora? Vai ficar tendo um curral ali, se soltar, se perde no mundo aí. Escola bíblica é um dos cursos mais importantes de uma igreja. Eu sempre tive isso comigo, desde pequeno, que é a escola bíblica, o culto de ensino. No nosso caso, nós não temos na terça-feira o culto de ensino, mas temos a escola bíblica. A grande questão é do questionar, é do observar e do descobrir. Vem uma pergunta bem simples. Gênesis capítulo 1, Deus foi lá, criou o mundo, fez o jardim, colocou Adão lá e deu uma ordem para Adão. A ordem que geralmente a gente lembra, né? E de frutificar. Mas ele deu uma outra ordem para Adão também. Alguém lembra qual foi a outra ordem que Deus deu para Adão? Dominar sobre todos os seres e sobre toda a terra. Ele fez curso de administração? Zootecnia. Ele era boiadeiro. Não, ele fez engenharia, ele construiu a casa dele. Ele tinha curso para isso? O que ele tinha? Deus, né? Que Deus já tinha dado isso para ele, mas Deus não era o servente dele. Não vai levar na questão de dar conhecimento para ele. Mas nesse caso, como todo bom cristão, né? Como todo bom cristão, acredita que Deus desceu, foi lá na Adão, entrou na cabeça dele e ensinou ele a fazer tudo. Eu, particularmente, acredito que foi por eliminação, por tentativa, por prática, por vontade, por raciocínio. Perseverou. Adão foi para a escola? Não foi.
Eu já contei isso aqui, uma vez um amigo meu, o senhor Jean, falou assim, Vilela, quem foi que ensinou o primeiro pedreiro? Eu falei, boa pergunta. O mesmo que ensinou o primeiro médico. Quem foi que ensinou o primeiro médico? Alguém foi lá, abriu um corpo, não tinha conhecimento, e foi estudar. Foi anotar. E por que eu e você não podemos continuar aprendendo? Ah, mas ninguém nunca fez. Se você conseguir fazer o que ninguém nunca fez, eu garanto que a sua vida vai ser um sucesso. Esse tipo de pensamento é o que gera amadurecimento. É você entender que você não chegou no seu limite máximo. Eu estava vendo um programa essa semana, dizendo que, um vídeo, perdão, dizendo do mito que nós não utilizamos 100% da capacidade mental, né? Isso é divulgado, é difundido, quase todo mundo já ouviu falar que a gente usa só 10% da capacidade mental. Eu não quero entrar na questão se usa ou se não usa, eu quero dizer que a capacidade que você tem é superior àquilo que você acha que tem. Você é capaz de fazer coisas extraordinárias. Pastor, isso não é verdade. Fala isso para quem inventou o avião. Fala isso para quem inventou o telefone. Fala isso para o rapaz que inventou a lâmpada. Como é que chama? O rapaz que inventou. Thomas Edison. Será que o negócio acendeu na primeira vez? Será que teve tentativas, erros, acertos? Vários, mas precisou de um para ele ficar famoso, né? Só um que deu certo resolveu o problema. Mas ele continuou tentando. Ele continuou querendo uma vida diferente. E para que isso aconteça, para a gente conseguir esse amadurecimento, eu quero que você responda uma pergunta simples. Só para você, não precisa responder a outra. E agora não respondendo, não respondendo biblicamente, né? Porque se eu perguntar quem é você, você vai dizer eu sou filho de Deus, né? Aleluia, a gente já sabe disso. Mas eu quero que você olhe para você e crie a sua imagem, a sua definição. Quem é você? Ou quem eu sou? Eu sou um cara, né? Eu sou uma pessoa assim, assim. Você já conseguiu definir isso em você? Eu sou um cara que não consigo aprender nada. Eu sou um cara que eu cresci ouvindo a minha mãe me chamar de burro. Eu sou um cara que, desde que eu entendo por gente, eu tenho complexo da minha canela fina. Eu estou dando um exemplo de imagem que eu e você pode ter ao seu próprio respeito. E às vezes ninguém sabe disso. Às vezes nós olhamos para nós e criamos uma imagem de incapacidade. E ficamos nesse ciclo o tempo inteiro. Nós não cortamos esse ciclo, nós não cortamos essa forma de pensar, esse padrão de pensamento. Toda manhã a gente acorda e lembra das mesmas coisas. Por quê? Porque é um padrão que eu e você temos. E se eu continuar nesse padrão, eu não chego ao amadurecimento. Então hoje eu quero dar uma ruptura nisso. Defina você. Quem é você? Uma outra pergunta. O que somos? Que é diferente de quem eu sou. Quem é você? É a definição, né, pessoal. E o que somos? Você já conseguiu responder essa pergunta? O que nós somos? Novamente, não vamos falar eu sou a coroa da criação. Não é nessa área não. Na sua vida pessoal. Pessoal, você. Quem eu sou e o que sou. Você consegue escrever isso? Essa é a sua tarefinha para casa. Não é para trazer para mim, não é para você mostrar para ninguém. Eu quero que você faça isso. Você vai responder essas duas perguntas. Quem eu sou e o que eu sou. Quando você chegar a esse conceito, você está partindo do impróprio para o próprio. O processo do amadurecimento, a gente precisa identificar o que nós somos e como somos para chegar a um estado diferente. Porque se eu não sei,
Se eu não consigo responder isso, como que eu vou amadurecer? Como que eu vou melhorar se eu não sei se estou pior, se estou ruim? Vocês estão conseguindo entender o que eu... Parece meio confuso isso que eu estou dizendo? Vocês estão me olhando com a cara que não estão entendendo nada. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar estacionado sempre do mesmo jeito. Acho que vai dar uma clareada, como a gente está lutando muito amadurecimento ao estágio de uma planta, é entender em qual estágio da sua vida você está. Então a planta, ela começa como semente, ela germina, ela cresce, ela vai dando as folhas, ela vai crescendo, desenvolvendo, floração, reprodução, até ela chegar à fase adulta. Acho que é isso que você está querendo dizer. Né? Em qual estágio de maturidade da sua vida você está? Você está. Porque se você falar para mim que já está na idade adulta, significa que você já alcançou o topo. A 100%. Você entende? A totalidade, a perfeição. E a gente não consegue isso. Pelo menos ainda não. Por isso que todo dia a gente precisa amadurecer, aprender, mudar, transformar. Formas de pensar diferentes. Ontem os meninos me perguntaram, pai, existe vitamina de manga? Eu falei, eu acho que existe. E por que tomar manga e comer manga e tomar leite faz mal? Quem já ouviu isso aí? Hã? Que você não pode, se chupou manga, não pode tomar leite. Vai trocar cara. Eu cresci ouvindo isso. Isso era o estigma da técnica da escravatura, né? Os escravos não tomavam leite, mas só podia comer manga. Só podia comer manga. Isso que a gente acabou. Os miseráveis da atualidade, eu tô Hã? indicar os miseráveis da atualidade, eu tô Para indicar. O que a gente acabou de fazer? Adquirir conhecimento. Então, eu posso, né, chupar manga e tomar leite, que isso não vai trocar minha cara. Eu acabei, então, um ciclo de pensamento e houve uma transformação em outro. Isso, irmãos, é amadurecimento, é você chegar a desenvolver-se, a melhorar. Quer ver uma coisa? Alguns anos atrás, eu vou falar muito nessa área porque é a área que eu pratico bastante. Nós aprendemos que para você falar qualquer outro idioma, você tinha que fazer um cursinho de inglês. Você tinha ir para uma escola, não fala de inglês, você tinha que ir para uma escola para você aprender, ficar lá sentado 4, 5, 6 anos para você aprender uma língua, né? Hoje, com as informações, com o conhecimento que tem, você não precisa mais disso. Você não precisa mais ir para uma escola. Você consegue fazer isso sozinho. Só para vocês terem ideia, olha aí, não sei se está no próximo, Carlos Amaral. A gente não sabe. Esse senhor, Carlos Amaral, ele é brasileiro. Ele é considerado como o maior poliglota do mundo. Ele é o recordista. Ele conhece 118 idiomas. Então, e ele é brasileiro, né? Então, esse negócio que o brasileiro é burro, não existe. Tudo é questão de paradigmas. Você tem que entender isso. O de cá é o Stephen Hoffman. Ele hoje é um dos mais conhecidos porque ele está na era digital. Ele conhece 14 idiomas. Quando eu digo conhece, ele consegue manter comunicação, tá? Alguns ele não escreve, mas fala normal. Outros ele escreve bem, mas já não fala tão bem. Isso é normal. O que eu quero mostrar com isso é que nós somos capazes. Esse rapaz aqui, o Stephen Hoffman, ele estuda 3 idiomas por vez. E ele não para de aprender. Né? Aprendeu um, ele passa para mais 3. Isso é capacidade que eu e você também temos. Eu não tenho capacidade de dirigir. Irmão, isso não existe. Pastor, eu tenho muito medo. O medo, ele tem que ser rompido. Pastor, já tem muitos anos que eu saí da escola. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. Irmão, você não morreu.
volta, vai estudar, vai fazer a faculdade. Ah, eu tinha um sonho de andar de moto. Eu particularmente não gosto, dava por obrigação, mas você vai lá, tira a carteira, evolua, né? Aprenda. Ah, eu não gosto de cozinhar. Irmão, eu também não gosto. Como que é uma beleza, mas cozinhar não é minha praia. Mas quando precisa, dá lá na cozinha fazendo alguma coisa para comer. Você não pode ficar limitado, nem pela idade, nem pela mentalidade, nem pela sociedade. Dependendo dos outros. Não, você não precisa disso. Você tem que querer o tempo inteiro estar desenvolvendo. E o que gera essa dificuldade, né, de se desenvolver? A gente precisa reconhecer ou achar o que impede que você melhore, que eu melhore. Irmãos, eu preciso melhorar em um punhado de coisas. Ah, pastor, mas o senhor... Não, irmão. Eu não nasci com PR antes do meu nome. O PR antes do meu nome não é a minha estrutura, não é a minha pessoa. Eu sou só o Elisadei Vilela, e esse Elisadei Vilela precisa de amadurecimento. O pastor também precisa de amadurecimento. Então, eu estava estudando lá e identifiquei algumas coisas. Abra aí, 1 João 1,8. Se disser que não temos pecado, enganamos a nós e não a... Voltamos de novo para saber quem eu sou, o que sou e como sou. Se eu não reconhecer que eu preciso de mudança, que eu preciso melhorar, se eu não identificar em que estágio evolutivo do amadurecimento eu estou, falta verdade. Quando nós, pastores, falamos, não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que vir para a escola. Por que nós falamos isso? É porque nós sabemos que isso gera transformação de vida. Mas o fato de eu falar não me transforma. Eu tenho que praticar. O fato de você vir na igreja, ouvir a palavra, vai gerar fé no teu coração. Mas se você ler a palavra, vai transformar a tua vida. Vocês conseguem entender isso? Só a verdade vai libertar. Eu não estou dizendo que o fato de você ouvir não muda a tua vida. Vai mudar. Mas quando você lê, que você pratica, que você tem a experiência, experimentar, lembra lá? Que eu tenho que experimentar, significa pessoal. Eu tenho que fazer isso. É mais ou menos assim. A pastora vai me ensinar a fazer bolo. Aí ela fala e faz. Eu aprendi? Hã? De imediato, você tem que fazer para você. Eu tenho que ter experiência. Eu tenho que ir lá e colocar a mão na massa. Então, quando nós falamos para você ler a Bíblia, para você fazer isso, para você orar, isso vai gerar em você uma transformação. Quando eu falo, irmãos, leia um livro, irmãos, estude, irmãos, faça alguma coisa, irmão, e isso vai gerar mudança se você fizer. Vai gerar mudança na minha vida se eu fizer. Se a gente só ficar no verbal, né? Só no teórico, não tem transformação. A gente vai achar bonito, vai gostar, vai falar, nossa, aquele irmão prega demais, olha, ele tem um conhecimento demais. E ele só ficou a mesma fonte que você tem na sua mão. Ele só fez aquilo que você não fez. E aí vem o segundo tópico, que o primeiro é conhecimento, colocar em prática, exercitar, fazer, escrever, ler, questionar, observar. Isso tudo é adquirir conhecimento. A segunda dificuldade que nós temos para o amadurecimento, e essa aqui pegou eu de cheio. Deixa eu ver aqui a palavra identificada. Procrastinar. Que é o deixar para depois.
Irmãos, aqui pega um cheiro. Mas faz isso, depois eu faço. Hã? Não. Deus está agindo. Vamos ganhar para o meu lado. Faz isso. Não, depois eu faço. Eu não é falar depois, eu depois. É continuar procrastinando. Né? Mas isso é em qualquer área da vida da sua vida. Tem gente que morre de vontade de fazer alguma coisa. E ele mesmo diz, depois eu faço. Sabe aquele livro que você morre de vontade de ler? Ah, eu não leio por quê? Não, depois eu leio. Eu faço depois. É deixar para depois aquilo que se pode fazer hoje. Isso retarda ou atrasa o amadurecimento. E quem dá essa justificativa não é o externo, é o interno. Não é as pessoas que falam para você, faz depois. É você mesmo que tenta justificar a sua falta de iniciativa, de vontade, de desejo, de querer mudar. As nossas atitudes são reflexo do nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento. Muitas coisas que eu queria fazer quando era mais novo, não fiz, deixa para depois. E outras coisas eu já fiz de imediato. Por quê? Porque a gente vai fazer aquilo que nos chama a atenção. Os padrões que nós criamos na nossa mente. Nos interessa. Quando eu era pequeno, eu dizia que ia ser militar. Que eu ia ser detetive. Espeto do gigante. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Era o que eu tinha na minha mente. E eu descobri, na adolescência, uma escola de detetive lá em São Paulo. E mandei uma carta para lá. E eu nunca consegui fazer o curso. Porque não te chamaram? Hã? Eles não te chamaram? Era caro demais, eu não tinha dinheiro, era longe. O mesmo erro que tinha antigamente, eu ainda continuo tendo, mas com uma certa melhora, que era a dificuldade de escrever. Pastor, eu tenho dificuldade de escrever demais a conta. Trocar letras, eu sou crânio nisso. Sou ó, beleza. Verdade. O senhor não tem vergonha? Não, não tenho. Não tenho. Eu fiz o curso depois, eu acho que eu estava com uns 23 anos. 23 para 24 anos eu fui lá e fiz o curso. Só fiz o curso. Precisava? Não, mas eu queria fazer. Exerceu? Também não. Mas eu queria fazer. Depende, às vezes exerce. Hã? Depende. Ah, não. Às vezes precisa ser. Hoje você colocou outra coisa no meu coração. Você faz, você aprende, né? O que é isso? É você correr atrás daquilo que você sonhou. Ah, pastor, mas isso não tem importância para A, para B, para C. Não importa. Para você ter importância, faça. Eu sou formado em bomba injetora, mecânica a diesel. Nem o certificado eu busquei, porque eu não gosto da profissão. Mas minha mãe gostava, então eu fui lá e fiz o curso. Para mim, hoje em dia, se eu pegar uma bomba injetora, eu não sei nem para que lado que desmonta aquele negócio. Na realidade, já quase não existe mais, porque a maioria agora é eletrônica. Mas faça. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tem alguma coisa aí que você quer fazer, que sempre sonhou? Hoje é o dia. Comece. Tem alguém que você queria conversar, mandar um oi, falar um perdão? Faça. Porque isso gera amadurecimento. Não deixe passar mais 10 anos, não deixe passar mais 5 meses sem ter essa mudança na sua vida, sem se moldar na nova situação, sem liberar o perdão. Isso tudo, irmão, a gente deixa para depois. A gente joga justificativa para nós mesmos. Isso que você falou, desde o início, quando você falou da Amanda com leite, depois não discutir religião, nem discutir futebol, essas coisas, porque o que acontece? Nós fomos criados para andar daquela forma. Linear, né? Tem que ser todo mundo igualzinho. Ninguém encontra um objetivo na vida, porque se eu chegar e falar assim, eu gosto desse presidente,
for, que às vezes é mais intuitivo e começa a falar, elas vão me colocar num. Eu não posso nem ter o direito de pensar, sendo que eu posso conversar sobre religião, sobre política com todo mundo, e eles têm que aceitar aquilo que eu penso e eu tenho que aceitar aquilo que eles pensam. Essa eu acho que é uma maturidade que tem que ter em todos os sentidos. É a mesma coisa eu chegar na casa da minha sogra e lá eles fazem um tipo de coisa, ou então não vim pra casa. Uma forma de viver Eu diferente. cheguei e falar assim, nossa, pra mim não é assim. Ou então eu chego lá no meu trabalho, tem gente que vai com um uniforme mais impecável, e talvez eu não consiga passar daquela forma, ai meu Deus do céu, o meu tá mais amarelado, e aí eu me sinto mais assim. Ou seja, eu acho que nós estamos precisando desse amadurecimento para saber do meu limite, que ele acaba aqui até onde começa o limite do outro. Porque todo mundo vai o quê? Eu vou saber alguma vez que você falar alguma coisa, eu vou te entender, você vai me entender no dia também que eu chegar de outra forma. Eu vou entender também do jeito que a tia pensa, não, a tia pensa daquele jeito, porque talvez ela foi ensinada daquela Só forma. que ele ouve desse jeito. A idade dela também, mas eu não vou ficar pensando, e você vai colocando, tipo assim, nossa, Eu não ia falar lá, a pessoa começa a rir. Eu segurei aqui pra não rir, mas já todo mundo riu. Eu segurei aqui, ó, eu não vou rir. se a gente chega e fala assim, nossa, aquela pessoa tá com medo de fazer isso, eu não tenho medo, aí, tipo assim, eu não tenho medo, mas aquela pessoa tem medo, eu acho que ela é mais inferior do que a mim, que eu não tenho medo. E um estágio do amadurecimento importante é quando eu entendo que aquilo que eu não consigo fazer ou aquilo que eu consigo fazer não é o limitador da minha felicidade. Ele não é o limitador da minha felicidade. Porque se eu não conseguir, mas se eu continuar tentando, eu vou conseguir. Se eu já consegui, eu tenho que estar feliz porque eu consegui. Porque senão a gente sempre vai ficar preso na infelicidade ou na ansiedade de fazer ou não fazer alguma coisa. Agora, essa questão do processo de amadurecimento, você pensa assim, eu não vou fazer uma faculdade porque demora. Vou pegar o exemplo da faculdade. São 5 anos estudando, 4 anos. Pegando medicina são 6 anos. Vai demorar. Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. É caro. Aí você começa a pensar, o que a nossa mente vai tentar nos levar? Ela não vai nos levar para o lado positivo. Você vai se capacitar, você vai conhecer pessoas, você vai se aperfeiçoar, você vai ter um futuro melhor, uma chance de ganhar mais dinheiro. A sua mente nunca vai te levar para isso. Ela vai te levar para quê? Você não vai poder sair final de semana. Aquele dia que você gastava com roupa agora é de pagar a faculdade. Ele vai te levar para os pontos. Tem gente que fala assim, quando fui fazer faculdade, falaram assim, vai desviar, porque a faculdade é lugar de desviar os crentes. O povo fala desse jeito. E desvia mesmo, se não tiver. Mas não é só a faculdade, é qualquer Até o curso teológico. Até o curso teológico aí desvia, né? Até algumas igrejas desviam o povo, se for crucificado. Mas enfim, a sua mente e o mundo espiritual, agora trazendo um pouquinho para o espiritual, nunca vai te levar para um ponto positivo. Por quê? Porque a intenção do inimigo das nossas almas é sempre estagnar a nossa vida. É te isolar, te fazer sentir inferior, sentir que você não é capaz, que você é fracassado, que você é incompetente, que você não consegue. Fulano tem, você não. Fulano pode, você não. Mas onde eu quero chegar? Que o processo do amadurecimento, agora fazendo a mesma analogia com a planta, ele é doloroso. Ou seja, vai exigir de você renúncia, vai exigir de você atitude, vai exigir de você dedicação. Quando a gente pega uma semente lá, a primeira fase do amadurecimento é o quê? É a germinação da semente. Você pega uma sementinha, acho que todo mundo já fez essa experiência aqui na escola, semente de feijão, lá no algodão molhado para germinar. Se não fez, ajudou o filho a fazer. Você coloca o carocinho lá inteiro. Olha que você vai olhar que jeito que ele está. A pele soltou e aquele negócio se abriu. E aquilo ali dói para a semente. A gente não sente. Mas a semente ela é um ser vivo. Ela teve que passar por aquele processo. Mas se a semente, que é um ser vivo, não passar por aquilo ali para germinar, para vir as outras fases dela, o que acontece com aquela semente? Ela morre. Ela morre. Então, assim, tem muitas pessoas, agora trazendo para a nossa vida, tem muita semente aí na sua vida, na minha vida, que às vezes a gente não quer passar pela dor do crescimento, a dor da germinação, e a gente está deixando ela morrer. A gente está deixando ela morrer. Uma das coisas
continuidade aí, no que ela falou, são as crenças limitadoras. E crenças limitadoras, a gente adquire ela com o passar dos anos, com o tempo que a gente vai vivendo. Lembra da história que eu falei que eu tenho dificuldade na escrita? Eu troco letras, né? D por T, P por B, M por N e já acabou, já melhorou bastante nessa área. Mas eu sempre, na hora de escrever, quando eu vou escrever um texto, eu peço a pastora para revisar o texto todinho. Porque eu escrevo, né? E quando eu vou ler, eu não vejo erro. Por quê? Não sei por quê. Eu leio aquilo que eu queria escrever, aquilo que está na minha mente. Então, eu leio, não, aí você tem que ler, não, você escreve. Aí eu pensei, eu já li, mas eu não vi o erro. E então, eu tenho essa dificuldade até hoje. Melhorou muito, mas eu ainda tenho. Então, quando eu começo e volto lá na minha alfabetização, que eu lembro do jeito que eu fui alfabetizado, eu vejo o porquê desse ranço da história. Porque desde pequeno escutava pessoas dizendo: você é burro, você não vai dar conta. A tal pessoa lê. Olha, eu tinha uma menina que morava no fundo de casa, a Raquel. Ela tinha 7 anos, eu sou mais velho. Ela com 7, 8 anos, ela já lia, que era uma perfeição. Eu com 8 para 9 lá, não sabia. Eu demorei bastante para aprender. Então, eu comecei a pensar que era verdade aquilo que as pessoas falavam. Que eu não daria conta, que era considero como todo cavalo. Eu comecei a acreditar nisso, foi o padrão. Quando eu volto e lembro da minha alfabetização, eu lembro de uma folha branca com um buraquinho no meio. Quem lembra desse método de aprendizado? A folha branca com um buraquinho no meio. A mãe ia lá, colocava em cima da letra do alfabeto, na hora que ela parava, você tinha que falar. Eu nunca apanhei da minha mãe por causa disso, mas minha mãe gritava demais da conta. Não, hoje ela não grita. Hoje ela não grita. Irmãos, dizem que quando um gato mia, o rato treme, né? Eu acho que o efeito na minha mente, naquela época, era desse jeito. Aí eu travava, eu não conseguia, não aprendia. Por quê? Porque é a forma que, né, gerou uma crença limitadora na minha vida.